aí, pessoal, beleza? Eu sou a Gabi Dudu e esse é o seriado Dudus. Hoje eu tô aqui para mais um Dudu Indica, em que a indicação da vez vai ser a série A Maldição da Residência Hill. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um Dudu Indica meio diferente, em que eu não vou citar 5 motivos para vocês assistirem a série, eu vou contar aí um pouco da série sem spoilers, tá? Pode ficar tranquilo. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada do que tá rolando por aqui e já vai deixando o like aí se você curte esse tipo de vídeo. Então, A Maldição da Residência Hill é uma série de terror da Netflix que estreou em 2018 e agora, no dia 9 de outubro, nós vamos ter a segunda temporada da série. A série, né, é uma antologia que, pra quem não sabe, é o tipo de série que a cada episódio ou a cada temporada as histórias são independentes, né? Então, as histórias têm começo, meio e fim a cada episódio, a cada temporada, como, por exemplo, American Horror Story, que é uma série de terror bem conhecida, né? Que a cada temporada eles contam uma história independente. Ou também Black Mirror, a outra série da Netflix, que a cada episódio é uma história diferente. Então, aqui é a mesma premissa, assim, a gente tem aqui uma antologia em que na primeira temporada a gente teve uma história ali completa, começo, meio e fim, e agora a segunda temporada vai ser uma história completamente diferente, com uma outra história, com novos personagens, em que alguns atores que estão na primeira temporada vão voltar aqui pra segunda, como também acontece com American Horror Story, né? A segunda temporada vai estrear aí logo logo e vai se chamar A Maldição da Mansão Bly. E como eu falei, é uma série de terror, né? E pra quem me conhece, sabe que eu não gosto de coisa de terror, né? De filme, de série de terror. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem muito medo, assim, de qualquer coisa. Eu assisti o filme Chuck quando eu tinha, tipo, uns 10 anos. E eu fiquei traumatizada, tipo, o resto da minha vida. Do tipo, que eu não tomava banho de porta fechada, sabe? Então, eu tenho muito medo de coisa de terror. Eu fiquei por anos na minha vida sem assistir nada de terror. Mas, como agora vai lançar a segunda temporada e as pessoas falam muito bem dessa série, eu fiquei muito curiosa e eu fui assistir. E olha, gente, eu realmente não acho que é aquele terror, sabe? Eu acho que eles têm níveis de terror, então, tipo, existe um nível Chuck, Annabelle, esse tipo de coisa que te deixa meio sem dormir, sabe? Ou existe aquele nível Atividade Paranormal, que é um terror, mas, assim, dá pra viver. Se você assiste, você não vai ficar semana sem dormir. E aqui eu acho que a série se encaixa muito num estilo Atividade Paranormal, porque eles vão trabalhar com essa coisa bastante do suspense, mas, claro, assim, tem cenas de bastante terror, no estilo que, assim, te dá aquele susto. Então é aquela coisa meio que a pessoa... ela sente que tá sendo observada, e aí quando ela olha pra trás não tem ninguém, mas quando ela volta tem alguém atrás, sabe? É nesse estilo, assim, de aparece uns fantasmas no meio do nada, porque a série, ela, na realidade, ela vai falar sobre espíritos, sabe? Vai ser uma casa mal assombrada, né? Então, a maldição da Residência Hill. Então, vai ser uma casa mal assombrada por espíritos, digamos assim. Então, assim, se você não gosta de terror, assim, nada, eu não aconselho. Mas se você, assim, também não... Se você é igual eu, assim, tem medo, mas, vamos ver no que vai dar. Eu não acho que, realmente, nossa, dá muito susto. Não, assim, dá pra viver, sabe? Eu fiquei, assim, com um pouco de medo. Fiquei, eu tô gravando esse vídeo agora com medo, olhando pra minha janela, pensando que vai ter ali um espírito me olhando, mas se você também gosta de terror, eu acho que a série realmente agrada muito, assim. Mas apesar de ser uma série de terror, né, vai ter ali uns momentos meio de susto, assim, que você vai ficar meio, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas no geral, eu acho que o terror é muito mais um plano de fundo pra contar a história de uma família, porque o que vai ser ali a história da série. A gente vai ter uma família composta por 7 pessoas, são ali um casal, né, o esposo e o marido, e eles têm 5 filhos. E essa família de 7 pessoas vão se mudar para uma casa, né, a Residência Hill. E essa casa vai ser mal assombrada, eles se mudam para essa casa na intenção de vender a casa, reformar a casa e vendê-la futuramente por um preço maior. A gente vai acompanhar tudo o que aconteceu com essa família enquanto eles moravam na casa, e o
o futuro deles, o que aconteceu depois, quando eles cresceram e eles deixaram de morar na casa. Então, a história, ela vai seguir 2 linhas temporais, o que eu acho isso uma coisa muito legal. A gente vai acompanhar o passado deles na casa, enquanto os 5 filhos, eles ainda eram crianças, então a gente vai ter ali 5 crianças, e o presente, assim, da série, que vai ser quando eles já são adultos. E por meio de vários flashbacks, né, com essa linha temporal do passado, porque eles utilizam muito o recurso do flashback, a gente acompanha muito a história deles enquanto eles moravam na casa, a gente vai entendendo o porquê que eles são da forma que eles são atualmente. E a gente começa a entender o porquê, as consequências deles terem morado numa casa mal assombrada, sabe? Porque na casa eles vão passar por diversas situações bem sobrenaturais, assim, eles vão ser muito assombrados, vão acontecer diversas situações bem bizarras. Então eles são, assim, pessoas bem problemáticas, digamos assim, cada um deles tem um problema diferente, né? Eles são ali 5 personagens principais e cada um deles teve um rumo na sua vida, né? Por exemplo, pra não dar aqui muito spoiler, mas basicamente um deles ali virou alcoólatra, o outro virou viciado em heroína, a outra criou depressão, a outra vai se tornar psicóloga para ajudar pessoas que estão passando por problemas que ela passou na infância, a outra vai trabalhar num necrotério para lidar, né, com os mortos. Então, assim, a gente vai entender como que eles chegaram nesse ponto, nessa situação da vida deles, por meio dos flashbacks, entendendo tudo que eles passaram dentro daquela casa. Só antes de continuar contando sobre a história, eu queria citar aqui a questão dos atores, porque eles escolheram os atores que vocês talvez conheçam de algum canto por aí. Como, por exemplo, a gente tem a Vittoria Pedretti, que vocês devem conhecer da série You, né, a série da Netflix. A gente tem um outro ator também que, gente, quando eu descobri quem ele era, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? O Henry Thomas, que ele fazia o Elliot no filme E.T., né? Aquele filme clássico, acho que todo mundo já assistiu esse filme. E, gente, tipo, no filme E.T., né, ele é uma criança, e aqui ele tá fazendo pai dos 5 filhos, né, que eu citei. Então, tipo, ele tá bem mais velho, até porque o filme E.T., ele é bem antigo. E, gente, eu fiquei chocada, tipo, caraca, como que aquela criança agora é esse homem, sabe? Nossa, foi bizarro. A gente também tem interpretando uma das crianças, né? Uma das filhas. A Mckenna Grace, que acho que vocês devem conhecer, essa atriz mirim aí que tá crescendo os montes, né? Que já fez a versão criança de vários personagens, como a Sabrina, no Mundo Sombrio de Sabrina, da Capitão Marvel também. Ela também participou de Once Upon a Time, Annabelle, enfim, a garota aí arrasa, né? E ela tá aqui também, o papel dela como elas são crianças ali, estão sendo assombradas. Eu acho que eles escolheram atrizes, né, atores mirins que arrasaram no papel, porque o papel exigia muito deles, né? Então, assim, todos ali estão arrasando e a Mckenna Grace é uma das crianças ali. No elenco a gente também tem a Carla Gugino, que, como sempre, as minhas referências são incríveis, né? Eu fiquei a série inteira olhando pra cara dela e pensando, cara, da onde eu te conheço? Eu descobri que eu conheci ela do filme Os Pinguins do Papai, que é o filme com o Jim Carrey, né? Eu gosto muito desse filme. Mas vocês também devem conhecer ela de outros filmes, tipo A Montanha Enfeitiçada, Uma Noite no Museu, Watchmen, enfim, a mulher arrasa aí. E aqui ela tá fazendo o papel da mãe das crianças. Então, enfim, eu citei alguns atores que alguns eu já conhecia, outros não, mas a gente tem uma gama de atores muito bons. E que eu acho que isso fez uma diferença enorme pra série, porque a atuação de todos eles tá simplesmente impecável, sabe? Eu acho que filme de terror exige muito dos atores, né? E aqui, além de um terror, a gente tinha toda uma questão ali de drama familiar. E além da atuação ali, né, que é impecável de todos eles, uma coisa que eu também acho que contou muito aqui é a questão do roteiro. Acho que o roteiro ali foi tão bem pensado, a história toda foi tão bem pensada e tudo se encaixa tão perfeitamente que, gente, eu acho que é incrível. A história, né, os 5 primeiros episódios, eles são contados na visão por cada um dos irmãos, né? Então, cada um dos irmãos, a gente vai tentar entender a experiência deles dentro da casa, porque cada um deles foi assombrado de uma forma diferente. Cada um deles teve uma experiência muito única dentro da casa. E aí a gente vai entendendo como que eles chegaram a ser as pessoas que eles são hoje.
Um recurso que eles escolheram utilizar e que eu acho que ficou muito legal é apresentar uma mesma cena de diferentes ângulos, para você poder entender aquela cena de diferentes formas. Então, por exemplo, no primeiro episódio eles te apresentam uma cena de alguém na cozinha fazendo determinada coisa. E naquele momento você não entende muito bem o sentido daquela cena, fica uma coisa meio jogada, sabe? Mas depois, alguns episódios depois, eles te apresentam aquela mesma cena pela visão de um outro irmão. E aí você passa a entender, caraca, então era por isso que naquele primeiro episódio esse era o sentido daquela cena. E eu acho que isso fica muito legal porque as histórias se complementam muito. Apesar que esse recurso de repetir uma mesma cena várias vezes faz com que a série se tornou bem longa. Então ali cada episódio tem mais ou menos 1 hora, alguns tem até mais. E algumas cenas, assim, eu acho que se tornam meio inúteis, sabe? Como algumas cenas são muito paradas, porque a gente tá acompanhando o dia a dia deles dentro da casa, algumas cenas são muito simplória, sabe? Você às vezes não entende o sentido daquela cena. Então se torna uma coisa assim meio cansativa, até porque tem aquela fotografia bem escura, né? O que já deixa as coisas assim meio paradas. Mas apesar disso que eu falei, eu acho que não tira o mérito assim, da série. Eu acho que essa questão fez com que o roteiro fosse minimamente pensado, sabe? E assim, tem detalhes que fazem com que, nossa, o primeiro episódio se relacione com o último e as coisas se encaixem muito bem, sabe? Eu acho que as coisas foram muito bem pensadas. E eu gosto muito desse tipo de série que as coisas se encaixam nos detalhes, sabe? Um último ponto que eu quero citar aqui é que a série utiliza metáforas, assim, muito incríveis, muito bem pensadas e que eu realmente admirei muito. Porque, por exemplo, eles falam, né, eles próprios explicam isso no último episódio, mas você já vai percebendo isso ao longo de todos os episódios, que os fantasmas, né, que eles veem, na verdade nada mais são do que os próprios medos deles, as próprias culpas, arrependimentos, as coisas que eles guardam pra eles, dentro deles, sabe? Então as consequências disso a gente vê lá na frente por conta desses fantasmas dos passados deles. E a gente vê que cada um dos 5 irmãos, eles têm, assim, seus próprios fantasmas pra lidar, sabe? Seus próprios demônios, assim, que ficam assombrando eles. E seus fantasmas são muito únicos, porque cada um deles tem problemas muito únicos. Então, cada um deles é assombrado por um fantasma diferente. Então, você tá aí sem nada pra fazer, fica aí a indicação. Enfim, gente, se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu, vai deixando aquele like aí da hora. E é isso aí, é nóis, valeu!